Olá, tudo bem? Boletim Entrevista no ar. E deixa eu te perguntar, você já utilizou algum serviço de saúde em um hospital privado sem pagar nada por isso? Isso é possível devido a um convênio dos hospitais com o município baseado na tabela SUS. E para falar mais sobre isso, eu estou aqui com Paulo Amadeu, que é superintendente da Santa Casa São José. Bem-vindo, Paulo. Olá. Para a gente começar, Paulo, explica para a gente o que é isso, tabela SUS. Bom, tabela SUS existe há muitos anos, né? É um assunto que remota desde da Constituição, quando se criou o SUS. Então existe uma tabela, ela tem o nome de SIGTAP, e essa tabela baseia a forma de remuneração dos hospitais que são contratados para complementar o serviço. O SUS é o serviço único de saúde, né? Então os municípios, o Estado, eles se organizam com serviços próprios. Quando esses serviços próprios não são suficientes, eles contratam os hospitais privados, né, Santas Casas e até outros hospitais, para poder prestar esse serviço. E a tabela SUS é a forma que se baseia para remunerar esses serviços, né? Então, qualquer procedimento feito, ele é processado, ele é faturado, né? A gente manda para o DataSUS, o DataSUS processa, e esse valor depois chega a ser determinado, né? E aí isso que é repassado. Com o passar dos anos foram se criando os fundos, né? Então existe um teto, mas a tabela ainda é processada mensalmente. Então todos os atendimentos que os hospitais privados, esses que foram contratados para complementar o serviço público, fazem, eles são processados e são remunerados via essa tabela aí. E como é que é a constituição desses preços? Como eles são estabelecidos? Tem reajuste regular? Não, pois é, esse é o grande desafio que nós, hospitais privados, temos, né, que atendemos ao SUS, temos aqui. Esses preços são muito antigos, né? Eles foram feitos na época que essa tabela foi criada e houveram muito poucos reajustes, pouquíssimos. A maioria tem mais de 10 anos que não se reajusta. Nem preciso dizer que isso está defasado, né? Porque os funcionários recebem reajuste, os insumos sobem, os médicos precisam dos reajustes. Existe uma inflação no Brasil que tem que ser reposta. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde não tem feito nenhuma reposição com relação a isso nos últimos anos, né? Então, estamos esperando que isso possa um dia ser resolvido. E existe uma alternativa aqui no estado de São Paulo para essa falta de reajuste, né? Sim, o estado de São Paulo foi o primeiro estado da federação que entendeu esse processo e verificou que precisava ser reajustada essa tabela. Então, ele fez um sistema, tem sido chamado de tabela SUS paulista, né, que ele complementa os valores da tabela. E complementa em valores significativos, principalmente os procedimentos cirúrgicos que foram mais afetados, né? Existem complementos que dá de 4 até 5 vezes aquilo que se pagava antes. Então, isso tem sido, para o setor dos hospitais privados, prestadores do SUS, visto com muitos bons olhos, com muita esperança, porque isso é um alento para que a gente consiga, de fato, equilibrar todas as nossas contas, né? Porque era muito difícil prestar alguns serviços, alguns atendimentos, alguns procedimentos com o que se pagava. Até por isso que muitos procedimentos pararam de ser feitos pelos hospitais. E aí começou a se ter fila, começou a se ter falta de oferta. Com essa tabela nova, com esse complemento novo da tabela SUS paulistas, a expectativa é que os hospitais voltem a produzir mais SUS. E sem o reajuste, né, é impossível que esses procedimentos continuem. Claro, como você disse, que alguns procedimentos não são mais feitos. Qual é o caminho para a gente manter esse convênio? É realmente o reajuste? Existem outras alternativas? Olha, é bem complexo, tá? Eu acho que primeiro tem que ter um entendimento de vontade, né? O SUS como um todo tem que entender que ele não consegue fazer sozinho, então ele precisa contratar os prestadores. E os prestadores, eles, que são os hospitais privados, eles precisam deixar claro as possibilidades dele. Então, se a gente não consegue fazer um procedimento para aquilo que se propõe fazer, esse procedimento não é feito e acaba criando esse problema sério. Então, se não tem alternativa para o público, a não ser contratar os serviços dos hospitais privados, ele tem que remunerar adequadamente esse serviço, senão não consegue fazer. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem de oferta de serviço SUS é esse entendimento, né? Verificar de uma forma mais realista e não muito filosófica, né?
tem que ter reajuste, porque tudo sobe. Né? Como eu já falei, o funcionário recebe seu reajuste todos os anos, os remédios sobem, mas essa tabela não sobe, acaba havendo uma descompensação entre o que está certo e o que está errado ali, entre o que você recebe e o que você gasta, que acaba afetando os prestadores. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela presença, pela entrevista e pelos esclarecimentos. Ok. Muito obrigada. Isso é interessante para a gente saber de onde vem, né, esse recurso que a gente utiliza nos hospitais privados. De volta ao estúdio.